Como buscar a condução divina para as decisões da vida? Em outras palavras, como Deus guia nas grandes decisões, com quem casar, qual profissão seguir, onde morar, qual igreja local estar, permanecer enraizado ali até o retorno de Cristo, quais são os passos para a condução divina? Bem, deixe-me mais uma vez referir também a um estudo que nós fizemos nesse tema mais completo, está no site da igreja, no canal do YouTube da Igreja Batista Reformada da Palavra, sobre a condução divina na jornada da vida. Mas abra comigo em Êxodo, capítulo 33, no versículo 13, nós temos esse texto da Palavra de Deus, Êxodo 33, 13, que diz o seguinte, essas palavras: agora, pois, Moisés aqui, orando ao Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Rogo-te uma oração que me faça saber o teu caminho. Essa é uma oração bela, uma oração por condução divina. Abra comigo no Salmo 25, de 4 a 5, bem rapidamente, apenas esse texto a mais. Salmo 25, de 4 a 5, nós lemos o seguinte, Salmo de Davi, uma oração: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. Este versículo 3 a 4 é uma ênfase, não é? Faze-me saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Dois servos de Deus, Moisés e Davi, orando aqui, um líder em Israel, dois líderes, na verdade, o segundo rei de Israel e o grande profeta de Deus, orando a Deus por grandes decisões. Então nós temos na palavra de Deus a postura do crente buscando condução divina. Agora, eu devo começar neste tom aqui, neste princípio. É importante manter em mente que Deus, de fato, realmente, Ele guia em questões práticas da vida do crente. Crentes não estão livres, se eu posso assim dizer, para escolher baseado em sua própria inteligência apenas, intuição apenas, conhecimento apenas, porque isso é perigoso, levaria à autodeterminação, à vanglória e também à desobediência a princípios bíblicos e a uma vida certamente infrutífera, estéril, espiritualmente falando. Por isso Deus, a Ele se apraz guiar os seus servos nas grandes decisões da vida. E aqui estão servos de Deus orando ao Senhor por esta grande condução. Agora, quando nós falamos sobre a condução divina nas decisões da vida, nós estamos falando sobre decisões, ou melhor, nós não estamos falando sobre essas decisões mínimas, práticas, mas mínimas, ou decisões administrativas ou de gestão da vida diária. Não é sobre isso que nós estamos falando. Por exemplo, será que eu devo ir para o trabalho a pé, de bicicleta, de ônibus ou comprar um carro? Não são essas decisões que nós estamos tocando aqui. Mas as maiores decisões da vida, aquelas grandes decisões que têm sido pensado, não é, em termos de as grandes avenidas da vida. Esse é um termo que tem sido usado no passado pelo povo de Deus, que cria na condução divina. Deus, ele conduz o crente nas grandes avenidas da vida. O que são essas avenidas da vida? São aquelas decisões a serem tomadas para dentro das quais nós teremos que gastar muito tempo. Por isso, avenidas. Elas estarão conosco ao longo de toda a jornada da vida, até o final, ou grande parte da vida. Com quem eu devo me casar? Para toda a vida, não é? Qual a profissão seguir? Uma boa parte da vida. Em que cidade morar? Em que igreja local me enraizar e congregar? Essas grandes decisões importantes que afetam tudo mais do gerenciamento de nossa vida diária
Deus tem uma vontade. Esta vontade deve ser conhecida. Assim Deus ele conduz caminhos, as rotas da vida, Êxodo 13, um caminho já estabelecido, nós vemos ali, não é? Um caminho traçado por Deus. Moisés me diz, a Deus dizendo, me ensine, Senhor, qual é o caminho que o Senhor traçou, a rota para Israel, o caminho a seguir. Davi também pede a mesma condução, não é? Um caminho de obediência, de segurança, de centralidade na vontade de Deus, que produza frutos. O que eu irei passar para os irmãos agora são alguns passos, há muitos passos, não são infinitos, é claro, vários passos, mas tem sido resumido em pelo menos 6 passos bíblicos ou atitudes bíblicas para a condução divina na vida do crente. Estão baseados nesses textos, não é? Salmo 25, Êxodo 33, no exemplo do povo de Deus em oração, nas decisões tomadas e nos princípios da palavra de Deus. 6 passos, então, ou atitudes bíblicas para a condução divina na vida do crente. O primeiro deles é o seguinte: para buscar a condução divina em uma grande avenida da vida, é necessário oração e submissão. Esse é o primeiro passo. Esse é o passo essencial, inicial. Você deve se submeter completamente a Deus e orar fervorosamente, continuamente, pela condução e a proteção de Deus referente a este caminho, a esta decisão a ser tomada, essa escolha a ser feita. Oração é o início de tudo. Porque eu necessito me submeter à vontade de Deus, eu quero conhecê-la. Eu não fiz a minha cabeça ainda, porque se eu tivesse feito a minha cabeça em relação à decisão, eu não estaria buscando a condução divina. Eu já decidi, não é? Mas eu quero a vontade de Deus. Então eu me submeto a Deus em oração, por condução e por proteção, para que eu não tome o passo errado. Há pessoas que erram aqui neste ponto. Elas já decidiram, baseado em qualquer critério humana, o que quer que seja, o que querem fazer. Então, depois que elas decidiram, elas começam a orar a Deus, pedindo que Deus abençoe a decisão, que elas já chegaram à conclusão será melhor. Mas essa não é sempre a decisão, não é o passo correto. Esse não é o início da busca pela condução divina. O início é oração e submissão a Deus, orar continuamente por condução e proteção na decisão. Segundo passo, você deve então limpar o convés. Você sabe o convés, não é? Aquela parte do barco ali, não é? Onde está o piloto, ele consegue ver à frente. Se estiver tampado o convés, não é? Ele não enxerga nada. Em outras palavras, você deve primeiro identificar e lançar então fora todos os motivos, todos os desejos e as atitudes erradas em relação à decisão que você está a ponto de tomar. Meus irmãos, nós temos muitas fraquezas e muitos inimigos espirituais, não é? Fora de nós e dentro de nós. Como eu acabei de mencionar, o caminho já previamente escolhido, ou escolher o mais fácil, o que me dá mais status, mais dinheiro, mais conforto, mais isso, mais prazer, isso, aquilo, e facilmente dizer, essa é a vontade de Deus, porque é bom, o que quer que seja, vai me dar proveito, etc, etc. Mas esse segundo passo de limpar o convés é um chamado para a honestidade. Se você realmente está buscando a vontade de Deus para essa decisão, é necessário ser forte, honesto consigo mesmo e deixar de lado ideias previamente já decididas e também depender e esperar de Deus. Nossa vida é uma vida de fé. Então eu preciso me analisar e dizer quais são as coisas que estão me influenciando ao tomar essa decisão nesse caminho. E você aplica isso aqui a qualquer decisão. Casamento, essa pessoa, além dos princípios bíblicos, nós vamos lidar. Ela é assim, assada, me completa nisso, etc. A estética, isso, a posição social, aquilo, etc. Limpar. Eu estou escolhendo esse caminho por essas razões terrenas, carnais. Numa profissão, eu quero essa profissão porque vai me colocar nessa classe social e dinheiro, isso, aquilo, eu, ego, etc. Preciso ser honesto. Eu escolhi isso por causa dessas questões, eu preciso limpar o convés para que eu possa ver a vontade de Deus. Eu preciso ser firme, identificar e lançar fora os motivos, desejos, atitudes erradas.
Terceiro passo, depois de orar e limpar o convés, para ver com clareza a vontade de Deus, eu preciso agora usar a palavra de Deus, as Escrituras, e buscar o caminho e a condução divina que é revelada na Bíblia. Porque, queridos, a Bíblia ela toca em muitas questões referentes aos caminhos e rotas da vida. A Bíblia toca em muitas dessas avenidas que nós devemos jornar, onde trabalhar, que profissão, isto é, com quem casar, qual igreja, onde morar. A Bíblia toca em princípio em todas estas rotas. É indispensável, não é? Checar a palavra de Deus na busca da condução divina. Quais são os princípios que pesam sobre esta grande escolha? Bom, estou usando as grandes decisões clássicas, por isso que eu estou mencionando casamento, profissão, não é? Igreja. Deixe-me passar por cima apenas. Eu desejo me casar, essa é a vontade de Deus para a minha vida, que eu não esteja só, percebi isso, não tenho um chamado a estar só, como a maioria das pessoas, mas alguns têm, para servir ao Senhor de outra maneira, mas eu cheguei à conclusão que devo me casar. Agora, bom, o que eu devo fazer? Procurar uma moça, um rapaz, e tem que ser uma pessoa decente, claro, que trabalhe, que faça as coisas acontecerem, etc, etc. Muito bom, mas onde estão os princípios bíblicos? Eu vou checá-los. Bom, primeiro deve ser uma pessoa salva. Se eu me considero uma pessoa salva, a palavra de Deus é taxativa, direta, não é? Não há comunhão entre luz e trevas, comunhão espiritual, é claro, não é? Isso se aplica ao casamento. Obviamente o contexto ali não é casamento, mas isso se aplica ao casamento. O jugo desigual, aquela ideia primária do arado, animais de portes diferentes sobre o jugo. Ali está uma pessoa buscando as coisas do alto, Colossenses 3, e outra pessoa buscando as coisas da terra, ainda que seja religiosa, não possui o Espírito de Deus. Então eu sei que eu devo buscar uma pessoa que possui frutos de conversão. E além disso, é uma pessoa que serve ao Senhor, porque na igreja pode haver várias moças, rapazes que são salvos de fato, mas é um esquenta-banco. Ou é uma pessoa que ama a Cristo, obediente? Vai ser um freio de mão espiritual na minha vida? Ou uma pessoa para a gente correr junto à jornada cristã? Eu estou aplicando princípios, por quê? Porque a Bíblia, o princípio está aqui, não é? Mateus 5, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, no casamento, eu preciso aplicar isso aqui. Alguém que busca também o reino de Deus. Então, há muitos princípios aqui. Eu toquei em dois, há vários princípios bíblicos. Profissão. Eu devo pensar sobre essas questões, não é? E aplicar os princípios. Lembrar que a vida material é manutenção e não a minha identidade. Se eu não tiver essa carreira, essa profissão, eu não vou ser ninguém na sociedade. Eu preciso ser um médico para ser alguém. Hoje eu sou um médico, ou um advogado, um cirurgião, ou um professor, ou isso aqui, ou isso aquilo. Não, nossa identidade não é a nossa profissão, nossa identidade é cristã. Nós já temos uma identidade em Cristo. Assim, eu não preciso necessariamente de uma profissão para alcançar uma identidade na sociedade. De maneira que trabalho para um crente é a manutenção, não a sua identidade. Ele pode mudar de um para outro o tempo todo. Manutenção. Não é? Então há muitos princípios. Não estou indo contra uma carreira, um estudo técnico, mas nós buscamos os princípios. A igreja onde está, princípios quais são? Bom, você deve procurar uma igreja mais próxima da Bíblia e não de casa, porque a igreja não é um banco, um supermercado. Quando você muda de endereço, você muda a agência bancária e supermercado. Então eu vou sair da igreja que eu mudei de endereço? Não, você permanece ali onde Deus lhe colocou. Não abandonei as vossas congregações, onde Deus enraizou, Ele colocou para servir ao Senhor. E estou citando apenas uma pontinha aqui, um princípio sobre várias áreas. Então, o terceiro passo é use as Escrituras. Oração e submissão, limpe o convés para ver com clareza a vontade de Deus, poder enxergá-la ao buscar. Use as Escrituras. O quarto passo, pese os prós e os contras. Bem, isso cobre, claro, aquelas decisões que não podem ser diretamente resolvidas pelos princípios das Escrituras, não é? Então, nesse estágio aqui, é o estágio do discernimento pessoal. Deus conduz, não é? Um bom discernimento, a um bom julgamento da situação, e assim a faculdade da mente não deve ser deixada de lado em busca de algo sensitivo, um toque de Deus,
uma revelação audível ou do tipo. Isso aqui se aplica àqueles outros que espiritualizam tanto a questão que esquecem de usar a mente que Deus deu, o julgamento que Deus deu, a faculdade da mente não pode ser deixada de lado. E algumas pessoas buscam alguma coisa mística, uma revelação audível. Não, é como um exemplo que eu dei um tempo atrás de um conhecido meu da adolescência, evangélico, que desejava se casar e, segundo ele estava orando por 2 moças na igreja. Não sei se essa é a maneira correta. Bom, eu tenho certeza que essa não é a maneira correta de se casar. Bom, ele não estava orando para casar com 2 moças, mas uma de 2. Isso realmente é muito imaturo. Mas ele chegou a um conflito, eu não sei, as 2 são crentes, são muito bonitas, são muito bacanas, são boa pinta, isso, aquilo. E ele me disse, acredite em vocês, são casos de verdade. E eu orei, Abner, e eu disse ao Senhor, veja, está dizendo a Deus, eu disse ao Senhor, Senhor, me responde, né, o novelo lá de Gideão, pentecostal. Se uma dessas moças aparecer com uma rosa, eu não me lembro qual agora, foi uma rosa branca no domingo, no culto, é ela, Senhor. Me dá essa resposta. Sabe o que aconteceu? Pasme. Veio uma das 2 moças com a rosa branca. E ele ficou, tremeu e esse foi Deus. E se casou com essa moça. O que ele não sabia é que tinha tido um casamento naquela igreja. E um monte de gente tinha ganhado o buquê da moça e repartido em rosa, cada um pôs uma rosa, o pai, a moça, a outra, e foi embora, todo mundo com rosa branca, não é? E naquele dia, a outra moça também das 2 não apareceu na igreja, que podia ter aparecido com rosa branca. E ele se casou com essa moça, mas esse rapaz hoje já se divorciou 2 vezes. Então nós usamos a mente nesse 4º estágio, não deste lado, não é? A mente em busca de algo místico. 5º caso, ou melhor, 5º passo ou atitude, é sobre a soberania de Deus. Deus ele está no controle. Esse, no entanto, é um passo, não é? Mas nós podemos dizer que seja um passo de Deus aqui mais direto, porque se nós somos sinceros em todos aqueles estágios iniciais, mas ainda assim nós chegamos a uma conclusão errada na profissão, etc. Então, veja, meus irmãos, Deus, com grande frequência, ele aponta a direção certa ao intervir soberanamente na situação, fechando ou abrindo uma porta. Porque nós somos sinceros, limpamos o convés, buscamos a vontade, oramos, buscamos os princípios bíblicos, pesamos os prós e os contras. Mesmo que eu esteja a ponto de tomar uma decisão errada ali por conta de várias irregularidades nas decisões, Deus, ele interfere soberanamente, ele faz algo que você não pode ir para frente, tomar aquela decisão. Ele fecha uma porta, ou ele abre uma porta de tal maneira. Mas nunca passando por cima dos princípios, é claro. Assim, esse 5º passo é um passo do Senhor. E aí nós temos em 6º lugar, certeza ou incerteza, ou melhor, segurança ou insegurança. É aqui que entra, digamos, essa sensitividade da ação do Espírito, não é? Em nossos corações. As moções do Espírito em nossos corações ou na consciência. Esse 6º passo é estar sensível, não é? A esse desconforto colocado pelo Espírito. Meus irmãos, isso é muito sério. Estar sensível a este desconforto do Espírito colocado na consciência. Eu devo tomar essa decisão? Eu devo ir nessa direção, comprar esse negócio? Ou a segurança que Deus dá? Clareza. Mas esse é o estágio final. Você nunca começa por ele. Porque se você começar por ele, você vai cair no misticismo e não é condução divina. Agora, infelizmente, a maioria dos evangélicos que eu tenho conhecido no passado começaram pelo último estágio, que foi o seguinte: eu tenho paz a respeito disso, então é a vontade de Deus. E o resultado foi catástrofe, muitas vezes. Eu tenho um grande desconforto, eu não sei se isso é a vontade de Deus. Está escrito na Bíblia, não é? Eu não sei se eu devo ter um dia em 7 para honrar o Senhor. Não, praia. Eu estou aplicando coisas simples aqui, não é? Eu não sei se eu devo me preservar para o meu marido, para a minha esposa antes do casamento. Eu não sei se eu devo permanecer com essa pessoa depois que eu me casei, porque isso e aquilo. Eu não sei se eu devo adorar desta maneira. A Bíblia está clara. E quando nós colocamos esse último estágio no final, então nós erramos, nós tropeçamos. Ou aquele, eu quero isso, eu quero aquilo, melhor é isso aqui. Se acontecer porque é a vontade de Deus, se abrir a porta Não, nem sempre.
E há muitos exemplos a serem dados. O caso desse rapaz, não é? Que queria ser um pastor e orou ao Senhor dizendo assim, eu vou mandar uma carta para o seminário, se me aceitar é a tua vontade, se não me aceitar não é a tua vontade. O seminário aceitou. E esse rapaz já criou muita dificuldade para muita igreja, porque não tem um chamado, porque ele não sabia que o seminário estava em uma má situação financeira e estava aceitando todo mundo. Todo tipo de gente. Uma academia, né? Tem que pagar professor, pagar eletricidade. Então não é essa a vontade de Deus, não é assim que nós agimos ao buscar a condução divina. Quero dizer, irmãos, então primeiro, nós conhecemos a vontade do Senhor, sabemos que Deus, Ele conduz de fato. Então nós seguimos pelo menos esses 6 passos bíblicos salutares, e assim nós teremos a condução divina e segurança divina. Nós não estamos perdidos na maré da confusão, nem precisamos ser reféns da emoção e de outras pessoas. Nós temos a condução divina. Eu leio essas palavras para fechar aqui, palavras de Davi, que tantas e tantas vezes precisou da condução divina, no Salmo 25. Na verdade, ou melhor, fazem-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas.